Desde os primórdios da humanidade, há uma fascinação com o mundo espiritual, particularmente com os seres angelicais que, segundo as Escrituras, interagem diretamente com o plano divino e com a humanidade. Mas o que realmente sabemos sobre eles? Como essas figuras celestiais se organizam? E qual o papel de cada uma dentro da estrutura celestial? Hoje, vamos explorar as hierarquias celestiais, mergulhando profundamente no significado e na função de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Cada classe angelical desempenha um papel único e essencial no plano divino, e compreender isso pode transformar nossa perspectiva de adoração e serviço a Deus. Então, prepare-se para desvendar os mistérios das hierarquias celestiais e descobrir como esses seres podem impactar sua caminhada cristã. As hierarquias celestiais refletem a ordem perfeita e divina que rege todo o universo. Essa organização não é arbitrária, mas sim um reflexo da própria natureza de Deus, um ser de ordem, propósito e majestade. Ao longo das Escrituras, encontramos várias referências que mencionam anjos, arcanjos, querubins e serafins, cada qual com funções específicas no cumprimento do plano de Deus. Por exemplo, em Efésios 1:21, Paulo menciona tronos, soberanias, principados e potestades, sugerindo uma hierarquia espiritual. Essa estrutura celestial é fundamental para entendermos como Deus governa e se comunica com sua criação. Ao mergulharmos nesse tema, aprendemos mais sobre a santidade, a justiça e o amor de Deus, além de obtermos insights profundos sobre como esses princípios podem moldar nossa vida cristã. Começamos pelos anjos, os mensageiros de Deus. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Eles são mencionados mais de 300 vezes na Bíblia, muitas vezes como portadores de mensagens divinas. Um exemplo clássico é Gabriel, que anuncia a Maria o nascimento de Jesus, em Lucas 1:26-38. Além de mensageiros, os anjos também servem como protetores. Em Daniel 6, vemos que um anjo foi enviado para fechar a boca dos leões e salvar a vida de Daniel. Eles também ministram aos crentes, trazendo conforto e assistência nos momentos mais difíceis. Essa conexão direta com a humanidade nos lembra que Deus está sempre presente e ativo em nossas vidas, muitas vezes operando através desses seres celestiais. Os anjos nos ensinam sobre a importância da obediência e da prontidão em servir ao Senhor. Passando para os arcanjos, entramos em uma categoria ainda mais elevada dentro da hierarquia celestial. O termo arcanjo significa anjo-chefe ou anjo principal e denota liderança entre os anjos. Na Bíblia, Miguel é o único explicitamente referido como arcanjo, sendo descrito como um defensor e guerreiro espiritual. Em Daniel 10:13, ele luta contra os principados malignos, e em Apocalipse 12:7-9, lidera os exércitos celestiais na batalha contra o dragão. Gabriel, embora não seja explicitamente chamado de arcanjo, é frequentemente associado a essa posição por seu papel de destaque como comunicador divino. Os arcanjos nos mostram o poder do zelo em proteger e proclamar a vontade de Deus, inspirando-nos a sermos defensores da fé e portadores da verdade em nossas próprias vidas. Os querubins, por sua vez, nos levam a uma dimensão mais próxima da santidade de Deus. Esses seres são mencionados pela primeira vez em Gênesis 3:24, como guardiões do Jardim do Éden após a expulsão de Adão e Eva. Sua função é proteger a santidade de Deus, impedindo o acesso ao que é sagrado para aqueles que não estão preparados. Eles também aparecem no tabernáculo e no templo, esculpidos sobre a Arca da Aliança, como descrito em Êxodo 25:18-22. Os querubins simbolizam a glória e a presença de Deus, e sua descrição detalhada em Ezequiel 10, com várias faces e asas, transmite um senso de reverência e mistério. Eles nos lembram da importância de tratar as coisas de Deus com respeito e adoração, reconhecendo sua santidade inigualável. Os serafins são descritos em Isaías 6:1-3 como seres de 6 asas que continuamente proclamam a santidade de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esses anjos estão em constante adoração, exaltando a majestade de Deus. O impacto da visão de Isaías é tão transformador que ele se vê confrontado com sua própria pecaminosidade, clamando: Ai de mim! Estou perdido! Os serafins simbolizam a adoração pura e eterna, e seu exemplo nos desafia a buscar uma vida de louvor constante e autêntico.
Eles nos mostram que a verdadeira adoração começa com o reconhecimento da grandeza de Deus e da nossa dependência dele. Juntas, essas classes angelicais compõem uma hierarquia celestial que funciona em perfeita harmonia. Cada uma delas tem um papel específico, mas todas trabalham juntas para cumprir os propósitos de Deus. Essa cooperação reflete a unidade do reino celestial e nos oferece um modelo para viver em comunidade como cristãos. Através da ordem e da harmonia angelicais, aprendemos a importância de servir com humildade e de reconhecer o valor do papel de cada pessoa na obra divina. Assim como os anjos trabalham juntos para glorificar a Deus, nós também somos chamados a usar nossos dons e talentos para o benefício do corpo de Cristo. Essa compreensão das hierarquias angelicais tem aplicações práticas na vida cristã. Primeiro, ela nos ajuda a ter uma visão mais clara da santidade e da grandeza de Deus. Saber que há seres celestiais dedicados exclusivamente à adoração ou à proteção nos inspira a buscar um relacionamento mais profundo com o Criador. Além disso, os exemplos de obediência, adoração e serviço dos anjos podem nos motivar a viver de maneira mais comprometida com a vontade de Deus. Em segundo lugar, compreender as hierarquias celestiais nos ensina a valorizar a ordem e o propósito na nossa própria vida e comunidade, incentivando-nos a servir com excelência e humildade. Por fim, a hierarquia celestial nos lembra que Deus está no controle absoluto de todas as coisas, operando através de meios visíveis e invisíveis. Isso traz consolo em tempos de incerteza, sabendo que há uma ordem divina que sustenta o universo. À medida que aprofundamos nosso entendimento sobre anjos, arcanjos, querubins e serafins, somos conduzidos a uma adoração mais sincera e a um compromisso renovado com o plano de Deus para nossas vidas. Portanto, que possamos aprender com esses seres celestiais e nos inspirar em seu exemplo para viver uma vida que glorifique a Deus em todos os aspectos.